Aqui nós temos um versículo falando aquilo que Jesus fez por nós, porque esse versículo está falando sobre os judeus e sobre nós. Nós quem? Os gentios. Nós somos aquela parte que Jesus retirou a inimizade, uma parede que separava o povo judeu do povo gentil. Nós somos os gentios, mas nós devemos ter a certeza que através de Jesus essa parede foi quebrada. Não adianta nós agora nos tornarmos judeu pela fé, através da descendência de Abraão, e acharmos que agora nós somos melhores do que os outros. Olha, agora eu sou o povo escolhido, eu faço parte do povo de Deus. Então eu me considero agora um judeu espiritual. Eu acredito que pela fé, através de Jesus, nós somos o povo escolhido de Deus. Amém. Mas com esse pensamento, nós não podemos agora tratar as outras religiões de uma forma o quê? Com desprezo. Porque era assim que os gentios eram tratados. O judeu, quando via um gentio, o que ele fazia? Virava as costas. Ele não dava atenção para o gentio. Por isso, esse sermão vem falando de judeus. Porque os judeus hoje é visto como um povo que não aceitaram Jesus como Salvador. Por isso, eles foram para a Europa e quando eles chegaram lá, eles foram mortos. Principalmente a Alemanha, que mataram mais de 6 milhões de judeus, defendendo a ideia que eles mataram a Jesus e não reconheceram a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas nós hoje, nós devemos continuar derrubando esse muro, o muro da inimizade. A inimizade é colocada em nosso meio através de quem? Do inimigo de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que acontece no nosso meio hoje? As pessoas se acham melhores. Isso acontece até dentro do próprio Evangelho. Muitas vezes eu me acho melhor do que outras pessoas de outras religiões. E começo a tratar aquela pessoa de uma forma onde aquela pessoa se sente mal perto de mim. Porque quando ela conversa comigo, eu defendo só os meus entendimentos. Eu defendo só aquilo que eu entendo como verdade. E quando ela fala, eu desprezo. Isso não deve acontecer na vida de um adventista. Nem na vida também do jovem adventista. Porque nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão o quê? Cada vez mais egoístas. As pessoas estão cada vez mais o quê? Pensando nela. Ela não está preocupada se você está passando por alguma dificuldade. Não. Um caso que eu achei mais horrível no meio evangélico foi o caso do rapazinho chamado Lázaro. Não sei se vocês se lembram. Ele estava sendo foragido e era um terror no certo estado. E quando a Polícia Federal foi lá e matou, muitas pessoas soltaram o quê? Foguete. Esquecendo que aquele homem, na situação que ele estava, era o Filho de Deus e era o meu semelhante. Você queria o bem para ele? Não quer dizer que eu queria que ele fosse bajulado, mas eu queria que houvesse justiça e não da forma como o ser humano quer que seja feita a justiça. Vai lá e mata ele, a justiça está pronta. Não é assim. Nós devemos ter o princípio do amor que Deus tem por nós. Nós, como cristãos, nós devemos ter o amor de Deus em nosso coração em todos os momentos. Em todas as atitudes, nós devemos nos colocar na situação daquela pessoa para que a gente sinta na pele aquilo que a pessoa está sentindo. Eu posso sair e acusar várias pessoas, mas sabe o seu motivo, por quê, o que ela está passando fisicamente,
mentalmente, espiritualmente, onde ela foi criada, quais são os princípios dela. Nós não somos Deus, então nós não devemos julgar. Nós devemos deixar o julgamento para Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E nesse versículo, eu gosto de acrescentar que nós devemos amar igual, não menos e não mais. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: mas eu sou cristão, então eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho para ajudar o meu semelhante. Mas muitas vezes ele esquece da esposa, ele esquece do filho, ele esquece daquilo que ele tem como compromisso. Então, o cristão ele tem que ter um equilíbrio. Ele deve amar o seu próximo, mas de forma igual, nem menos nem mais. É difícil de praticar isso, mas com a orientação certa e pelo Espírito Santo nós iremos conseguir. Mas nós vamos ler agora 1 Coríntios 13, de 1 a 3. A profundidade. Tudo que a gente faz, se não tiver amor, não tem valor nenhum. Não adianta eu querer ser um bom cristão para a igreja, ou para o pastor, ou para o meu departamento, se realmente aquilo não é feito com amor e com carinho e pensando no meu próximo. É como se eu dissesse que eu irei fazer algo por uma pessoa somente para o quê? Aparecer, para ser visto. Olha como o irmão Rubens faz isso para os irmãos. Mas se não tiver um princípio no meu coração de amor verdadeiro, não tem valor nenhum, não tem significado, porque Deus, Ele vê o nosso coração e a nossa mente. E junto do amor está envolvido também o perdão. O perdão é algo importantíssimo que nós, como cristãos, devemos praticar. Há lares que são cristãos, mas a ausência do amor, porque é a ausência de perdão. Há irmãos da nossa igreja que eles estão dentro da igreja, mas eles não conversam mais. O que será no céu para essas pessoas? Será que eles vão dizer assim: olha, Senhor, eu estou aqui no céu, mas lá na terra eu não conversava com o irmão A, B e C. Eu quero um cantinho, eu quero uma ilha diferente. Será que é assim que vai acontecer? Não. Porque Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe o que há no nosso coração. Nós devemos chegar às pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas nós também devemos cuidar dos nossos, da nossa igreja. Nós devemos exercer o cuidado de dar o perdão sem a pessoa merecer. O perdão é algo que faz com que os nossos corações cresçam, que nossa comunhão com Deus aumente. Certa vez eu vi um psicólogo falando o seguinte: que quando uma pessoa não perdoa a outra pessoa, ele acha que ele está prendendo aquela pessoa numa jaula. Só que da mesma forma ele se encontra preso. Porque entre ambos há uma grade. Com isso, um não ocupa o espaço do outro, mas com isso, os dois estão presos. Mas eu vi uma história ainda mais interessante, que certa vez um homem encontrou na igreja. Era um homem que amava o seu semelhante de uma forma incrível. É tanto que uma vez uma pessoa chegou perto dele e disse: olha, senhor João, o Joaquim pegou o martelo do Senhor e ele não te devolveu. E aconteceu que o seu Joaquim morreu. E o martelo está lá na casa dele. O senhor deve ir lá buscar. Que é isso? Eu dei o martelo para o Joaquim, o martelo é dele. Ou seja, ele estava abrindo mão daquilo que era dele para que Deus não o julgasse como um ladrão. Ele estava colocando aquele homem como um presente. Eu dei esse martelo. Ele tinha o entendimento que aquilo era algo ruim, mas ele já tinha dado perdão sem aquela pessoa estar viva. Mas o perdão, o amor ao próximo estava sempre em primeiro
lugar. Então o amor ao próximo, ele deve reinar no nosso coração. Mas como cristão, nós devemos respeitar todo cristão de qualquer religião. Nós devemos entender que o entendimento dele não é igual ao nosso. E o momento que ele te der a oportunidade, você vai falar do amor de Jesus para ele e do amor que você tem por ele. Mas esse amor é dito de uma forma que amigável. Não é dizer para a pessoa: olha, o que você está fazendo é errado, e entrar em discussão. Você tem que falar de uma forma onde ele entenda que você está querendo o melhor. De uma forma que ele vai entender que você realmente está interessado no melhor dele e não vencer uma discussão. Porque muitas vezes as pessoas entram em debate para mostrar que eu sei. Olha, eu tenho a verdade, você não tem a verdade. Mas essas pessoas precisam compreender que nós estamos buscando eles para participar de algo melhor. A nossa vida, em geral, as pessoas estão sempre nos observando. Nós temos uma irmã bem próxima que ela se converteu e ela teve os mesmos pensamentos que Israel tinha. Ela se brindou. Ela não queria mais conversar com as pessoas, porque as pessoas poderiam contaminá-la. Com isso, ela chegava no trabalho, pegava a Bíblia e lia a Bíblia o tempo todo. Com isso, ela não conversava com as pessoas, mas as pessoas começaram a ter antipatia dela, porque viam ela como uma pessoa diferente. Em vez dela aproximar das pessoas, ela estava se distanciando. Foi o mesmo que aconteceu com Israel. O povo era escolhido, mas eles deveriam ser um povo abençoado por Deus, demonstrar o amor, levar o amor, mas com isso eles se distanciavam, achando que eram melhores do que os demais. E isso aconteceu também com Paulo. Vamos ver agora Romanos 11, 28 e 29. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Obrigado. Olhem para vocês verem. Quanto ao Evangelho, eles, o judeu, são inimigos por causa de vocês. Paulo está dizendo assim: ó, os gentios não aceitam o Evangelho por causa de vocês. Porque o judeu, como eu estava dizendo, ele criou regras sobre regra para se demonstrar mais santo. Ele criou regras para que as pessoas vissem nele o quê? Um bom cristão. Que quando olhasse para ele, pensasse: esse já vai direto para o céu. Mas Paulo está dizendo que todos, ambos, são eleitos por causa dos patriarcas, através de Abraão, através da fé. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, dizendo que a sua descendência seria como que? As estrelas do céu. Estavam incluídos todos nós. Nós somos descendentes de Abraão, pela fé e pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Amém. E ele fala o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele está dizendo que Deus nos concede a salvação através de Jesus e Ele não volta atrás daquilo que Ele disse. A palavra de Deus, ela é eterna. Todos nós, mesmo sem ter nascido lá em Israel, nós somos salvos através do poder que existe na cruz do Calvário. E um dos primeiros versículos que eu li: aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Coloca um princípio no nosso coração essa noite. Em nosso coração deve haver
amor. Porque quando há amor no nosso coração, há a presença de Deus. Porque Deus é amor. Mas quando o nosso coração é egoísta, não está na presença de Deus. Deus não está habitando nesse coração. Porque é um coração vazio. E é justamente isso que o inimigo de Deus quer fazer. O inimigo quer destruir a nossa amizade. Ele quer destruir o nosso amor para o nosso semelhante. Porque ele fazendo isso, ele está tirando Deus do nosso coração. Porque Deus é amor. E quando nós vamos lá para os frutos do Espírito, em Gálatas 6, o que ele fala? E o fruto do Espírito é amor. Gálatas 5. Repete aí. Gálatas 5. 5, 6. Então, o princípio do fruto do Espírito é o amor. Mas quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente lembra também que é um conjunto. Domínio próprio, todos. Do amor ao domínio próprio. É um fruto, é uma mexerica com vários gomos, com várias qualidades. E todo cristão deve ter o fruto do Espírito Santo. Mas se nós não temos o amor e achamos que temos os demais, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque se você não tem o amor, você não tem nenhum outro tipo de fruto do Espírito Santo. Nós, embora nós não conheçamos a Deus da forma que nós deveríamos conhecer, nós temos através da palavra dele a maior revelação que nós devemos colocar em prática: o amor. Porque quando Jesus andou no nosso meio, lá no Novo Testamento, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso deve pairar em nossa mente, irmãos. Toda vez quando você for conversar com um judeu ou com outra denominação, não busque entrar em choque com essa pessoa. Busque aquilo que vocês pensam de igual. O que você pensa de igual? O que a igreja tem o mesmo ensinamento que nós temos. Aí você vai conversar com ele sobre este assunto. Aí vai chegar um dia que ele vai te perguntar: por que você observa o sábado? Por que você não come isso? Aí você vai poder falar dos nossos irmãos lá em Nova Lima, nos Estados Unidos, onde as pessoas chegam aos 100 anos de idade, mas com saúde. Você vai poder falar que aquelas pessoas vivem aquilo que Deus ensina na Bíblia. Você vai poder falar para a pessoa aquilo que a nossa igreja vive da forma que Deus ensina. Então você vai abrir um leque e as pessoas vão entender e vão ver aquilo na prática. Não adianta a gente começar a falar ou a gente começar a debater achando que a gente vai ganhar a discussão. Há uma história que diz o seguinte: foram chamadas várias pessoas que não acreditavam em Deus. E elas tinham um líder. E esse líder poderia falar 15 minutos porque eles não acreditavam em Deus. Mas também foi chamado pessoas que acreditavam em Deus. E eles também tinham um líder. E esse líder também poderia defender por 15 minutos aquilo que ele achava correto para acreditar em Deus. E dizem que o debate aconteceu 15 minutos para um, 15 minutos para outro. Mas a pessoa que estava dirigindo essa discussão, ele perguntou o seguinte no final: eu vejo que nós temos aqui meio a meio. 50% acredita em Deus e 50% que não acreditam. Mas a minha pergunta é a seguinte: no meio das pessoas que não acreditam em Deus,
quantas passaram a acreditar que Deus existe? Aí um tio levantou a mão. Eu acredito. Depois da explicação do nosso irmão que acredita em Deus, eu acredito em Deus. Mas agora o contrário. Quem acredita em Deus, mas passou a não acreditar. Aí o irmãozinho lá levantou. Qual que é a moral da história? Ficaram da mesma forma, 50% não acreditando e 50% acreditando. Então muitas vezes a gente entra numa discussão, a minimizar, as pessoas não querem te entender, você não quer entender a pessoa. A melhor forma de ganhar as pessoas para o reino de Deus é amando as pessoas. É quando ela precisar de algo, seja a pessoa pronta a ajudar, seja a pessoa que vai ser um bom amigo, seja aquela pessoa que vai orar com aquela pessoa, independente da crença dela, seja aquela pessoa que vai chorar com ela, seja a pessoa que vai se importar com ela. Mas isso não acontece somente eu colocando na minha mente. Acontece quando eu busco Deus em oração, quando o Espírito Santo me dirige, quando eu deixo Deus controlar a minha vida. Se eu fizer as coisas por mim mesmo, irmãos, eu não vou a lugar nenhum. Mas se eu deixar a Deus guiar a minha forma de ser, a minha forma de agir, eu estarei sempre fazendo a vontade de Deus. Que os irmãos possam ter isso, gente. Nenhuma semana de oração vai me transformar se eu não deixar o Espírito Santo me moldar. Busque a Deus, aproveite, ore, converse com Deus, peça amor a Ele, peça paciência, dê o perdão, para que você seja cada dia a imagem e a semelhança de Deus. Amém. Com esse pensamento, convido a nossa irmã Eduarda que irá louvar o nosso Deus. Então, converse com Deus. Peça o Espírito Santo para transformar o seu coração em habitação do nosso Deus.